Fala, galera! Vamos começar mais um episódio do nosso podcast, o podcast que nasceu para promover saúde da cabeça aos pés. Aqui eu e meu convidado batemos um papo fluido, leve e gostoso para contribuir com todo mundo que queira viver melhor. A gente troca ideia, tira dúvida, então bora começar? Hoje eu vou receber e um amigo que é podologista, fisioterapeuta, especialista em palmilhas e postura e pós-graduando em biomecânica e palestrante. Vamos receber Alberto Malaquias. Obrigado, Alberto, por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, Valéria, estar aqui junto, contribuindo e começar esse bate-papo aqui maravilhoso sobre podologia. Nossa, nem fala. E para não fugir das origens, vamos falar mais um pouquinho de biomecânica, porque é muito importante, as pessoas precisam entender que às vezes elas sentem dor num determinado local e o problema não é no local que elas sentem a dor, e sim nos pés, né? Nos pés. Uma boa parte das dores no corpo humano, ela tem essa origem num outro segmento. Então, só uma pequena associação é que se eu tiver uma alteração lombar, uma hérnia de disco, alguma rotação de vértebra, isso vai me interferir na posição da pelve, que me provoca uma dor na articulação do joelho pela compensação do não movimento superior, ou pode refletir diretamente nos pés também. Agora, primeiro eu quero que tu faça uma introduçãozinha, como é que tu chegou na podologia, né? De fisioterapeuta para podologia, o que aconteceu? Conta um pouquinho aí da tua história. Tá, ok. Bom, a minha história é assim. Na verdade, a minha mãe começou a história, né? Então eu falo que eu sou a segunda geração de podólogos na família. A minha mãe trabalhou por 43 anos na área de podologia, começou em São Paulo, depois veio para a cidade de Campinas, que foi uma das pioneiras aqui da cidade de Campinas. E aí ela ficou isso, se aposentou em 2019 e eu nasci dentro da cadeira podológica. Então, assim, a minha mãe, eu já estava no berço, ficava, acompanhava, dormia debaixo de maca. Então, sempre aqui, sempre. Sempre aqui na podologia, na clínica, enfim. Então, eu acredito que isso foi me envolvendo, eu fui tomando gosto, eu fui vendo ela no ofício, e isso foi despertando o interesse. E aos 19 anos, eu realizei um curso técnico de podologia pelo IBRAP, o Instituto Brasileiro de Podologia do Rio de Janeiro, e aí atuei por um período até eu entrar na fisioterapia, porque, na verdade, o meu objetivo quando eu saí da graduação, da formação básica, era fazer medicina, né? E eu prestei 4 anos de medicina. E aí, Nossa, não foi. Não foi porque não era para ser. Na é verdade, o meu verdade. já tinha descrito uma outra história, né? E aí, numa conversa com os clientes, alguém falou assim, viu, uma professora, que eu me lembro, de odonto, falou assim, Alberto, por que você não faz fisioterapia? Eu falei, interessante. Pesquisei o que era fisioterapia, me identifiquei com a fisioterapia, fiz a faculdade, fiz o vestibular e entrei na faculdade. E aí estava cursando, todo feliz, atuando como técnico, e no meio da faculdade de fisioterapia, o que aconteceu? Surgiu o primeiro curso de tecnólogo em podologia na Anhembi Morumbi, São Paulo. E aí minha mãe voltou de um congresso e falou assim, filho, você tem que ir. Mas mãe, eu tô no meio da faculdade, se vira, uma faculdade à noite, a outra durante o dia. Vai para São Paulo, estuda durante o dia, volta à noite, estuda em Campinas à noite, depois você volta no outro dia, e você é jovem, se vira nos 30. E tu não ficou louco, não? Um pouquinho. Um pouquinho, o sono todo desequilibrado. Assim, não aconselho isso para ninguém, mas foi muito gratificante, porque uma complementou demais a outra. E você já atuava como podólogo? Porque tu Já já tinha atuava feito como o podólogo. técnico, Sim, né? na clínica já estava atuando já, minha mãe ali sempre na rotina. Eu falei, mãe, então você trabalha aí para me sustentar por uns 2 dias aí, porque não tinha como, né? Sim, E, sim.
E aí, depois, no término, na faculdade, na graduação, eu tive o contato com as palmilhas e também o aprofundamento com a biomecânica voltada para os pés. E a partir daí, eu fui buscando cursos que foram me dando embasamento e me dando condições de entender cada vez mais. E aí foi a formação onde eu me especializei na parte que eles chamam de posturologia master, que é a postroterapia neurosensorial, foi em Londrina, fiquei 300 horas estudando lá. Depois fiz um outro curso de especialização na parte de palmilhas com o sistema GDS, que é cadeias musculares e articulares. E agora estou na pós de biomecânica, né, com o professor Fábio, para aprofundar cada vez mais. E tem diferença entre a biomecânica e a posturologia? Na verdade, uma está muito interligada à outra, né? Então, quando você fala de posturologia, na verdade, eu vou dar uma definição seguinte. Nós temos a posturologia e a podoposturologia. Então, vamos entender. Posturologia é uma ciência que ela estuda as alterações posturais. E isso pode acontecer por diferentes captores. O que é um captor? Então, assim, quando nós temos a nossa visão, isso é um captor ocular. Ele capta o ambiente externo e me traz essa informação para o meu ambiente interno e eu consigo realizar os meus movimentos. Então, eu consigo verificar um buraco que há ao chão e desviar do buraco. Então, graças a esse captor externo. Então, a posturologia, ela é a ciência que engloba todos esses captores. E a podoposturologia trabalha o captor podal, que é o pé, que faz o suporte de todos os outros, através do recurso de palmilha. E aí nós temos essa diferença. E a biomecânica ela está ligada intrínseca, porque ela é uma ciência também que estuda o movimento biomecânico. Então, o movimento do corpo humano não acontece em sua plenitude se a postura estiver alterada. Então, um está associado ao outro. Nossa, muito legal, hein? Muito legal. E não preciso nem, eu vou ser redundante. Você acha que nós podólogos precisamos ter um entendimento mínimo, pelo menos, de biomecânica para poder fazer uma avaliação com quem Sim. chega no nosso consultório, né? Seja ele criança, ou adulto ou idoso. Isso mesmo. Porque cada um na sua fase, né? Vamos pegar as duas extremidades. A criança que está em pleno desenvolvimento e o idoso que já tem a manifestação das alterações, né? Conforme ele vai tendo as patologias, ambos têm uma mudança muito grande postural. E na faixa do meio, que é o pessoal que está na ativa, a dinâmica do dia a dia, isso vai promover uma alteração e problemas nas pessoas. Então, um exemplo, o celular, que hoje você tem um aumento da curvatura da cervical, com a cabeça anteriorizada e os ombros que vão também anteriorizar. A gente chama que eles ficam em protusão. Então, você tem um tórax mais fechado. Isso interfere na parte respiratória, porque você não tem expansão da caixa torácica, e aí a pessoa vai ter problemas de fadigas, aí ela tem problema de realizar atividade física e lesões que vão acontecendo por desuso. Então nós temos aí um problema com a criançada, né? Com os adolescentes. Já estamos prevendo um problema futuro, né? Sim, sim. Você sabe que a pandemia, a utilização de muitas telas, né? Porque as crianças tiveram muita aula online, acelerou o processo de degeneração ocular de algumas crianças, antecipou a utilização de óculos, porque elas utilizavam telas pequenas, tablet, celular, e se utilizasse uma tela grande que era a TV, isso não teria. Isso foi uma explicação de uma médica oftalmologista quando eu estava. Então, só para a gente ver, se teve essa alteração ocular, a parte postural 100%, porque as crianças ficaram ali no processo sem atividade física. Sem atividade física, eu não trabalho a musculatura, eu não trabalho as articulações, eu tenho uma dificuldade no desenvolvimento, e isso vai me provocar algo quando eu estiver numa fase adulta e principalmente quando eu estiver numa fase geriátrica.
Nossa Senhora, que problema, né? Sim. E vai ter, porque hoje em dia a meninada não brinca mais na rua, né, Alberto? Não, a brincadeira hoje é diferente, né? É diferente, eles ficam muito parados, muito. Muito. E E não tem incentivo, né? Além deles ficarem parados, eles não têm um incentivo. Então, assim, as crianças não, os pais não conseguem passar para elas o quanto é importante a realização da atividade física para o desenvolvimento locomotor. e ainda mais, né? Até o e desenvolvimento intelectual e emocional, a atividade física também ajuda muito, muito, né? Então, vamos falar. O que é uma avaliação biomecânica? Quando o paciente chega no teu consultório, o que você faz? A primeira coisa que eu deixo a dica para quem é profissional da área é observar o paciente andando, porque isso já vai me dar a resposta de muitas perguntas. Então, eu já vejo se ele está claudicando, se ele está mancando, se uma perna vai mais rápida do que a outra, se ele está balanceando demais na lateral, que é a esquerda, direita, qual é o olhar dele, se ele olha fixo para o chão ou se ele olha para o horizonte. Então, o próprio profissional, quando vai receber o seu paciente, chama, ele vem andando e ele já vai observando. A partir daí, quando nós vamos fazer o processo de avaliação, de anamnese, a pessoa vai relatar a alteração. E a avaliação biomecânica consiste, num primeiro momento, bem simples. Os movimentos. Então, vamos colocar que eu estou falando do pé, né? O pé realiza o movimento de dorsiflexão e flexão plantar. Então, é um movimento de trazer esse pé para perto da perna e afastá-lo da perna. Isso é primordial, porque isso acontece no ciclo da marcha, né? Sim. Que é a marcha nosso dia a dia. Então, todo mundo está realizando esse movimento. Se eu tiver uma limitação no ângulo desse movimento, e essa limitação pode ser por N motivos. Ela pode ser por uma contratura muscular, ela pode ser por um processo inflamatório de tendão, uma tendinite, ela pode ser um problema inflamatório de bursa, sendo a bursite na região, ela pode ser por uma artrose, que já está acontecendo ali na articulação. E aí, tendo essa limitação, isso vai mudar a maneira como a pessoa anda. E se isso mudar a maneira como a pessoa anda, isso interfere diretamente nos pés e principalmente no corpo como um todo, no reflexo. Então, essa avaliação é o podólogo, né, profissional da área de podologia, ele tem que ter esses movimentos claros, né, o movimento de inversão, de eversão, para poder ali na hora também realizar os movimentos e conseguir visualizar essa alteração para orientar o paciente, até sobre o uso de recursos que nós temos disponíveis na podologia para melhor eficiente. Muito bem. E como não poderíamos deixar de falar, você é especialista em palmilhas. Sim. Então, vamos fazer esse link da biomecânica com as palmilhas. O que é palmilha, Alberto? Para que ela serve? Que tipos de palmilhas tem no mercado? Como é que a gente escolhe a palmilha? Em que profissional? Ah, eu vou fazer palmilha de gel, vou fazer palmilha ortopédica, eu vou fazer uma palmilha para corrigir. Quando é que corrige e quando não corrige é só para alinhar? E de repente, se Perfeito. você tem. Acontece também, às vezes a pessoa, o corpo já compensou durante tanto tempo que se você colocar uma palmilha, a pessoa vai sentir dor com a palmilha. Porque ela vai tentar alinhar e ela vai falar assim: nossa, eu fui lá no Alberto e depois que eu coloquei a palmilha começou a me doer tudo porque estava tentando alinhar, não é isso? Isso mesmo. Eu vou começar então já nessa última fala sua e depois eu volto falando sobre o que é a palmilha e quais os tipos existentes. Porque isso as Quando pessoas perguntam muito, né? Sim, isso é um esclarecimento. Esse é o objetivo do bate-papo, né? Esclarecer Exato. e trazer informação. Então vamos, use e abuse para poder estar extraindo dessa mente aqui. Então, o que é interessante, você comentou, a pessoa já tem alteração. Eu falo para você que 98, 95% de todo mundo que está em posição ortostática, está de pé andando, tem uma pequena alteração em alguma Certo. articulação, tá bom? Então, isso
normal. Então, eu falo porque pelas avaliações que a gente faz, sempre alguém tem uma pequena alteração. Então, quando a pessoa já está assim, exemplo, já está numa idade de 50, 45 anos, Alberto, olha, eu já realizo, eu já tenho um histórico de dor, ela procura para a gente poder estar melhorando e realizando a avaliação, e ela começa a utilizar e provoca dores e ela desalinha. Na verdade, ela já está desalinhada e com os elementos que são peças que são inseridas dentro da palmilha através do processo de análise que vai estar corrigindo. Um exemplo, vou pegar aqui, na verdade eu vou mostrar para a Valéria e vocês vão ouvindo no processo. Então, nós temos um elemento muito comum, que são as peças de correção. Elas foram já estudadas. O princípio de construção de palmilha não é de agora e não é do Brasil. Ele veio da Europa, né? Porque a podologia lá fora ela está já um âmbito mais avançado, há um bom tempo de estudo. Então, eles já realizaram os testes. Se você pegar os elementos da Flexor, que é uma das distribuidoras de elementos de palmilha hoje no Brasil e no mundo, ela realiza vários testes dos elementos para poder ver se ele tem eficiência. Então, o elemento mais comum que se tem é um apoio de arco. Aquela curvatura que a gente tem no pé, né? Algumas pessoas têm essa curvatura mais elevada, que a gente chama de um pé cavo. Algumas pessoas têm essa curvatura quase inexistente, que é o que nós chamamos de um pé plano. E o pé chato, o famoso pé chato. Pé chato, pé espalmado, né? Bolachão, a gente fala bolachão também. O pé cavo tem a referência também de pé oco, né? Porque ele não tem a parte do istmo ali, só toca as duas extremidades, que é o calcanhar, e não é nem os dedos que tocam, toca aquela região posterior, que é os metatarsos, né? E no meio ele não toca nada, porque tanto o arco do meio como o lateral, que é o arco longitudinal medial e o arco longitudinal lateral, eles não tocam, e a gente chama de um pé oco, tá bom? Sim. Então, falando sobre da parte dos elementos. Então, os elementos, eles vão estar corrigindo, né? Nós temos já específico. Então, quando você faz uma formação, o pessoal fala assim, mas como você sabe qual utilizar? Nós já temos um elemento que vai corrigir o calcâneo, um elemento que vai corrigir o médio pé, um elemento que vai trabalhar o arco transverso. Isso já é pré-determinado já. E a partir da análise que nós vamos realizando, e essa análise, ela é global. Então, eu olho a pessoa como um todo e, principalmente, o reflexo do pé. Porque algumas pessoas têm a dor no pé e não tem no corpo. Outras têm a dor no corpo, mas não tem no pé. E tem pessoas que têm dor nos dois segmentos. Então, eu preciso estar associando o que está acontecendo. Se isso é uma via que a gente chama de ascendente, o problema está no pé, refletindo no corpo, ou se é uma via descendente, o problema está no corpo e refletindo no pé. Porque a palmilha sempre vai estar trabalhando a causa. Então, voltando à sua colocação, a pessoa começa a usar e sente dor? Sim, porque ela estava desalinhada. Aí realizamos a análise, colocamos os elementos e estamos corrigindo. Então, gradualmente, os músculos que estão presentes no nosso corpo, eles vão se adaptando. Imagina um boneco de corda, né? Então, você tem um boneco e cordas que passam posterior e cordas que passam anterior. Mas um termo mais comum. Cordas passando na parte das costas e na perna, na parte posterior, e cordas passando na parte do tronco e na parte anterior da perna. E essas cordas dos tendões, né, dos músculos, conforme eles têm os seus movimentos normais, só que nós temos alguns momentos que, por um desalinhamento corporal, um contrai mais porque o outro está frouxo. Então, eu tenho uma compensação, como a gente fala de um músculo agonista e antagonista. Então, o que está acontecendo? O corpo está se adaptando a alterações. Então, sentar incorretamente na cadeira.
Então, que você fica com flexão de tronco, curvatura acentuada, normalmente aquela deixadinha que escorrega o bumbum para frente para poder pressionar a região lombar. Já aconteceu várias vezes isso, né, Valéria? Ah, sim. É porque Com às vezes certeza. você fica muito tempo sentada na frente do computador e você faz isso para se ajeitar. Aí se lasca, né? Se Ao invés lasca. da gente levantar e fazer um alongamento, que é o correto, E dar uma todo mundo volta e dá tomar uma aquela. água, né? Não, não, não é isso que acontece. E aí, e é o que acontece? Aí você faz esse movimento e em poucos minutos já começa a dor. Então, isso no nosso dia a dia, a posição dos pés, pernas fletidas, isso eu estou falando de quem trabalha sentado, fora as pessoas que trabalham em pé. Então, essas atividades diárias que vão fazer alteração no nosso corpo e esses grupos musculares vão se adaptando, porque o corpo tem que continuar andando e o corpo tem que continuar fazendo as atividades diárias. Então, a máquina inteligente do corpo humano fala assim, opa, peraí, se esse músculo está com excesso de carga, eu vou colocar um outro músculo para poder ajudar nesse excesso de carga, senão ele vai romper. Ou eu vou contrair um pouco mais para ele sempre ficar ativo nessa musculatura, para poder ele suportar essa carga excessiva. E isso pode ser corrigido e melhorado com a utilização das palmilhas. Claro, mediante a uma análise postural e da pisada para ser uma palmilha personalizada. Então, agora eu vou te explicar o que você me perguntou com relação aos tipos de palmilhas. Ficou claro até agora, Valéria? Ficou, tá ótimo, tá ótimo. Perfeito. Eu ia fazer Perfeito. só um parênteses, mas eu vou deixar tu concluir. Então pode, que a mente aqui não esquece. Eu ia te perguntar assim, em qualquer idade se corrige? Ou depois de uma certa idade a gente só consegue alinhar e não a corrigir? Isso, boa pergunta. Isso é assim, ó, você tem que pensar que quando existe a criança e o adolescente, ele está tendo a maturação óssea, né? Então, o osso, ele tem que crescer pelo crescimento ali do corpo humano. Então, você consegue como se fosse moldando. Então, a parte de correção efetiva acontece na infanto-juvenil, adolescente. Quando chega na fase adulta, que já é a fase que maturou o osso, aí nós temos que analisar. Então, se você está falando de uma alteração de grupo muscular, como eu te comentei, dessa contratura, com os elementos, você lembra que eu falei que o músculo está com muita tensão e o organismo está mantendo ele contraído? Conforme eu dou estímulo, que eu alinho essa posição e alivio essa tensão ali local, ele volta à sua normalidade. Então, aí também eu estou trabalhando na parte corretiva. Certo. Bom, então temos essa associação aí local. Entendi, entendi. Pode continuar. Fala o que tu ia. Perfeito. Ótimo. Então, do tipo da palmilha. Então, o que vem a ser palmilha? Palmilha é uma órtese plantar. Então, aí é legal que a gente já pode até fazer um comentário aqui. Qual é a diferença de órtese e qual é a diferença de prótese? Tá bom? Então, a órtese, ela auxilia na função do movimento. Então, no caso da palmilha, a palmilha está auxiliando a descarga de peso do pé no ciclo da marcha, para que isso faça um reflexo no corpo e tenha uma correção postural. A prótese, ela faz uma substituição do membro na sua função. Dá um exemplo, isso. Prótese de quadril, né? A mais comum, né? O grande terror da terceira idade, porque a terceira idade ela cai e fratura, ou ela fratura e cai, né? Então, pelo ângulo ali presente da cabeça do fêmur. Então, essa substituição, ela vai estar ali na função. Então, você põe algo externo, você retira aquele segmento do corpo, que no caso aqui é o osso, que está com deficiência, está com fratura, está ineficiente para a função, e você coloca uma peça já específica para poder estar substituindo a função. Então, essa é a diferença entre órtese e prótese. Então, certo. A palmilha é uma órtese, ela auxilia, tá bom? Então, essa é a definição. Aí, as palmilhas, nós temos vários tipos, tá bom? Então, vamos começar a descrever. O primeiro, e eu falo que é o mais comum, são as palmilhas de silicone, né? Por que é comum, Alberto? Porque você encontra em farmácia, né? Ela foi muito bem difundida alguns anos atrás,
casas ortopédicas, e aí aquela sensação de tocar na palmilha de silicone, ela ser confortável, ela ser flexível, e isso deu uma sensação para as pessoas que era maravilhosa. Na verdade, a palmilha de silicone, pode falar. Eu já usei, tá? E aí, qual foi a sua Na experiência? minha ignorância. Eu usava muito o salto alto e às vezes tinha alguns calçados que empurrava meu pé para frente. Aí eu ia lá na loja que vendia isso, na farmácia, e comprava uma que ela brecava o metatarso. Ela Sim, de vinha da antepé, parte né? medial até o metatarso. E aí ela evitava que meu pé fosse para frente. Funcionou, vamos dizer assim, para a proposta que eu precisava, tá? Maravilha. Quando eu falo de palmilha, na minha mente vem sempre uma palmilha inteira. Começa no calcâneo e termina no antepé, tá bom? Certo. Por quê? Existe no mercado, se você pegar aí o pessoal da América Latina, trabalhar com 3/4, né? Alguns casos assim, que nem você comentou essa parte anterior. Então, assim, esse exemplo que você colocou do salto, no nosso entendimento, não é uma palmilha em si. Você está usando uma peça de silicone que vai proteger o antepé, que vai evitar a metatarsalgia, que é o processo de dor na região dos metatarsos. Qual é a região dos metatarsos? Aquela região óssea que fica logo atrás dos dedos, né? Para quem não é da área. Aquelas Então, almofadinhas, né? isso mesmo. Então, essa peça que você comprou é uma peça de antepé. Ela não é considerada uma palmilha, porque na verdade ela está só absorvendo impacto. Para isso, o silicone tem uma excelente função, porque ele vai estar fazendo isso. Qual é o inconveniente do silicone? Ele provoca uma instabilidade, porque ele é muito flexível. Então, ele Sim, é promove um verdade. conforto, só que isso provoca uma instabilidade. E aí eu tenho que pensar o seguinte: eu estou colocando uma peça instável na base de todo o meu corpo. Então, você pensa um corpo que pesa 100 quilos, tá bom? Então, a sinergia, se ele está em dinâmica simples ou estática, 1,1 do peso corporal. Então, eu tenho ali uma base de sustentação. Aí, essa base está numa plataforma que promove a instabilidade. Isso vai exigir que os tendões e músculos que estão na articulação do tornozelo ali do pé, que é a junção entre a perna e o pé, ficarem mais ativos, porque eles têm que trazer a estabilidade, porque a INS está provocada pela palmilha de silicone na base. Então, eu vou ter uma ação ali mais evidente desses tecidos moles, e isso pode provocar processos inflamatórios. Então, uma instabilidade da palmilha pode provocar uma inflamação a longo prazo pelo uso, para poder, porque estão promovendo a estabilidade a parte mole do corpo. E até lesões, né? Até lesões. Então, nós temos ali as tendinites, aí você pode ter uma entorse, que é aquele virar o pé, né? É muito comum quando as mulheres, e você pode confirmar isso também, né? Quando estão de salto alto, que as deixa muito mais elegante, né? Isso não tem sombra de dúvida nenhuma, mas ela provoca muita instabilidade na articulação do tornozelo e provoca uma maior propensão de realizar o entorse ali local. E aí, se provoca entorse, ele pode ter só um processo inflamatório do ligamento, ou então ele vai ter o rompimento. E aí, se tiver o rompimento, o tratamento vai ser mais incisivo para poder fazer essa recuperação. Sim. E agora fala, e o que são palmilhas ortopédicas? É, tem uma diferença? A palmilha ortopédica é aquela palmilha que você faz no teu consultório? Você Isso, então. é ortopédica? Então, agora nós vamos partir do seguinte, para o seguinte. Ali, a palmilha de silicone, ela é uma palmilha produzida em âmbito de fábrica, né? Então, é aquela assim, eu determino alguns padrões, então vai ser com piloto, com arco ou inteira, confeccionei essa palmilha, soltei no mercado. E é aquilo que a gente sempre brinca, é para todo mundo e Não é não é para para ninguém. ninguém. Não é para ninguém, tá bom?
Aí nós temos outros tipos de palmilhas fabricadas no mercado. Antes de eu te responder essa pergunta que você me perguntou da ortopédica. Eu tenho as palmilhas que você compra de conforto. E aí vem uma grande dica também para as pessoas. O que é o conforto? Né? Então, nós temos que entender qual é o material existente nessas palmilhas. Então, algumas que a gente encontra aí também em mercado, em farmácia, lojas aí de venda, muitas palmilhas são de espuma. A espuma hoje, ela tem um shore muito baixo para esse tipo de material. Então, como que eu vou saber se essa palmilha vai me promover um conforto? Eu tenho que pegar o material e apertar. Se o meu dedo encostar um no outro, se esse material ceder pela pressão do meu dedo, essa palmilha e nada é a mesma coisa. Porque eu estou colocando o meu peso corporal em cima de um material e esse material cede completamente. Ele não absorve, ele dá uma falsa impressão de absorver, mas ele não absorve impacto nenhum, ele não me promove o conforto. Talvez então, na hora que a pessoa coloque, ela sinta uma maravilha, né? Sim, porque eu mudei a base, né? Porque daí eu tenho aquela parte sensitiva da derme plantar do pé, então tudo aquilo que é aconchegante, aí isso trabalha a parte da psicologia, que assim, eu quero algo confortável, então a textura traz essa sensação de prazer, mas é só uma sensação de prazer. Na parte de conforto mesmo, com o material nesse sentido, como eu comentei, o resultado não é efetivo. O material tem que ter um short que ele tenha memória. Então, o material, ele tem que depreciar. Então, você vai apertar com o dedo e ele vai ceder a pressão do seu dedo, só que chega uma hora que ele tem uma resistência. Ele não passa disso. Por quê? Porque ele tem que manter e quando você retira o dedo, ele tem que voltar na sua plenitude também. Ele não pode ir deformando, porque isso significa que um pouco tempo de uso, você perde o efeito terapêutico dessa palmilha em grande escala que é produzida. Bom, e aí isso eu fecho o segmento de palmilhas prontas. Agora nós vamos falar de palmilhas personalizadas. Só para fazer um parênteses, Alberto, sim, explica para a galera o que é shore. Perfeito. Shore é a dureza do material, o quanto ele tem de resistência. Então, quando o shore ele é alto, bem alto, o material é bem rígido, é bem duro. E quando ele é um shore baixo, esse é um material flexível, mas com memória. Isso é muito importante, porque os elementos utilizados na palmilha têm diferença de shore. E quando você precisa, um exemplo, uma diferença de membros inferiores, e eu preciso fazer essa complementação na palmilha, eu tenho que usar um material com shore alto, porque eu preciso de resistência, não posso ter o material depreciando, porque eu preciso manter aquela diferença. Quando eu vou trabalhar uma posição de arco, outros elementos, eu preciso de um material que ele tenha um conforto, que ele deprecia e volta ao seu normal. E esse é um short baixo. Legal, legal. Tá bom? Tá bom. Pode continuar, fica à vontade. Tranquilo, isso mesmo. Vai perguntando e vai extraindo daqui da mente. Uma outra questão que eu vou falar sobre as customizadas, né? Que são as confeccionadas. Então, uma palmilha ortopédica, ela é confeccionada para uma casa de ortopedia, tá? Ela vem na época do Valente, que foi um grande precursor aí de uma técnica específica sobre a parte da palmilha. Qual é o inconveniente de uma palmilha ortopédica? Ela trabalha sempre com material rígido, porque ela tem a ideia de que se eu tenho um pé plano, um pé chato, e eu quero formar o arco, eu coloco um material rígido ali local, e aí o pé, toda vez que fizer a descarga de peso ali local, esse arco tende a ir formando. Você deve lembrar disso, Valéria, e tenho vários pacientes que eu atendo, que eles falam assim, Alberto, eu sou da época da botinha. Eu usei, lá, viu? Eu falei com outro convidado aqui, não sei se foi com a Jaque. Eu usei, aquilo era horrível, pesado. Eu usei muito tempo, tá? E a botinha, ela era algo assim. Você tem pé plano? Sabe o que adiantou? Nada, nada. É isso aí. Então fala assim,
A pessoa tem pé plano? Tinha botinha. A pessoa tinha pé com cavo? Boia botinha. A pé normal? Botinha. Tudo era botinha. Então, era uma parte aí de não ter um critério de indicação, né? E aí você pega uma geração que usou a botinha aqui, tipo, esteticamente, meu Deus do céu, né? Na verdade, isso refletiu, como você falou, para você não aconteceu nada, mas para algumas pessoas, exemplo, a pessoa já tinha uma tendência a um pé com curvatura mais alta. A botinha estimulou mais ainda, então ele ficou um hipercavo. E qual é o problema? Já vou aproveitar e falar aqui. Qual é o problema de um pé hipercavo? Um pé hipercavo é aquele que a curvatura do meio do pé é muito alta. E o pé, ele é um amortecedor. Por isso que ele é composto por vários ligamentos, porque cada vez que eu entro em contato com o solo, com o calcanhar, e faço o meu aplanamento, eu deposito todo o pé no solo, eu tenho toda essa energia corporal caindo em cima do pé. Então, os arcos são amortecedores para poder absorver e depois promover o impulso na fase seguinte, que é a fase de impulso do ciclo da marcha. Quando eu tenho essa curvatura rígida, e isso é fisiológico, esse amortecedor ele fica com flexibilidade muito restrita. Então, a absorção de impacto não acontece. E no corpo, nada se perde. Tudo só muda de local. Lembra que eu falei? Então, quando algo não está pleno funcionamento em uma região, as subjacentes, as laterais, acabam promovendo e suprindo isso. Imagina uma equipe que você tem 5 pessoas e um deles faz corpo mole. Os outros 4 têm que suprir pela produção dos 5, não é isso? Então, o corpo com as articulações acontece isso também. Então, a pressão que era para ser pelo médio pé, onde é o arco para absorver impacto, não acontece. E aí isso vai para o calcâneo, na parte posterior, e vai para a parte do antepé, que é os dedos ali local também. E aí você tem uma hiperpressão, formando calosidades, formando processos inflamatórios, e isso é uma das causas da fasciite plantar. Então, no nosso pé, nós temos ali na parte inferior, na planta dos pés mesmo, eu tenho uma fibrose, um tecido conjuntivo que tem a sua origem no calcanhar, no calcâneo, no osso calcâneo, e vem se inserir nos metas, né? Que é aquela região logo atrás dos dedos. E ele também funciona como um componente elástico. O que significa isso? Quando eu faço o contato do pé no solo, aí eu aplano ele e vou fazer a saída, esse movimento biomecânico, a fáscia, ela encurta, e aí depois, quando eu faço a parte de impulso, ela estica para poder me dar um componente elástico e me também ajudar na fase de saída e ciclo da marcha. Isso é para economizar energia. Quando eu tenho essa rigidez, essa fáscia fica sempre tensa. E quando ela fica sempre tensa e não dá essa movimentação, ela inflama, porque ela fica sobrecarregada, provocando ali local uma fasciite plantar. Por isso que é mais comum a fasciite plantar em pessoas com o pé com arco mais elevado do que pessoas com arco plano ou desabado. Entendi. Mas tem pessoas que têm fascite recorrente, né? Sim. E aí, nesse caso, a gente tem que avaliar essa pessoa posturalmente. Porque, posso só complementar, depois você faz a pergunta? Não, pode complementar. Legal. Porque, assim, o que a gente tem que entender? Quando eu olho o pé, depois vocês procurem no Google, digita lá, ossos do pé, tá bom? Para quem não é profissional da área. Nós temos o osso calcâneo, que é um osso mais robusto, que é o osso do primeiro impacto do pé quando a gente toca ao solo. O osso calcâneo, ele é a junção da musculatura que vem da perna com a musculatura que fica na parte plantar do pé. Então, o osso calcâneo, ele tem algumas variações de patologia. Ele pode ficar paravalgo, que é cair para medial, para o meio, ou ele pode ficar paravaro, se ele está numa disfunção biomecânica. E lembrando que quando esse osso, ou ele vem para a parte interna, ou ele vai para a parte externa, num processo de rotação, eu tenho ligamentos, eu tenho essa fibrose inserida nele. Então, cada vez que a pessoa toca com o calcanhar no solo, ao invés dele ficar neutro, ele cai ou para lateral ou para medial.
isso já me reflete como é todo o processo do aplanamento do pé, aonde eu faço a descarga de peso. E aí eu sobrecarrego uma articulação. O que eu estou te dando essa explicação? Por isso que algumas pessoas têm fasciite recorrente, porque não se trabalhou essa parte de uma correção, e aí eu estou falando só de um segmento que é o osso do calcâneo, que só corrigindo a parte do retropé, mais de 50% das patologias têm sua função já finalizada, o processo terapêutico. E pode piorar bastante com o tipo de calçado. Usar sapatilha, por exemplo. E a gente, sempre eu falo isso para os meus pacientes, a gente não é proibido de usar nenhum tipo de calçado, né? Não. O que modifica é todo dia. O que a gente faz todo dia que muda. Isso, não é a rotina. a rotina, não é de vez em quando. De vez em quando tá tudo bem. Isso mesmo. Quando você fala de sapato, é uma coisa interessante, né? Eu sempre cito o exemplo do sapato de EPI, né? De segurança. O sapato de segurança, primeiro, eles têm que baratear o custo porque a empresa compra em grande quantidade. E com isso, ele não traz esse padrão biomecânico no seu solado. Então, grande maioria das patologias de processo inflamatório, fasciite, se você perguntar para a pessoa e ela usa o sapato de segurança, ela vai manifestar. Então, eu só estou dando um exemplo aqui, não que não temos que usar, não, ele é primordial, sim, ele é essencial. Sim. E aí, o que acontece? Ele tem uma função, né? 100%, a biqueira dele ali para proteger. Então, assim, nesse caso, aí eu falo, não tem problema, continue usando e vamos inserir dentro dele uma palmilha de correção postural. Vamos uma palmilha de correção biomecânica. Porque aí você, independente da plataforma ser rígida ou a plataforma ser inadequada, a palmilha vai estar tendo a função, lembra? Porque ela vai auxiliar na função de distribuição de carga da pesada da pessoa. Eu já sei de uma empresa que está já desenvolvendo um sapato de segurança com função biomecânica, com o seu solado já aprovado, né? Sem ter essa parte. Então, assim, eles estão pegando um sapato terapêutico e estão transformando ele em sapato de EPI. Então, isso vai mudar muito. Que bacana, né? Isso. Que bacana. Tomara que seja um custo legal, que todas as empresas possam adotar, né? Sim, ou começa com aquelas pessoas que estão ali com casos mais recorrentes e gradualmente ela vai trocando de toda a linha de produção, né? E aí fica assim presente. Aí eu falei de sapato de segurança, mas a sapatilha também, né? Porque a sapatilha você não tem. Primeiro, o solado é tudo borracha injetada, né? Produção em escala. Aí você não tem, você tem, em grande maioria, aquela espuminha para dar aquela falsa sensação de conforto, mas não tem conforto. Então, quando a pessoa, nós temos que observar assim, nós e orientar também as outras pessoas. O sapato tem que ser adequado ao tipo de pé também. Algumas pessoas já perceberam isso. Então, se eu tenho um pé que a curvatura ele é mais elevado, o sapato, primeiro, eu associo um sapato com amarrio ou velcro, tá? Não gosto de indicar não para a pessoa utilizar um sapato com elástico nessa parte do dorso do pé, do peito do pé, como algumas pessoas falam. Porque quando ele é muito alto, ele vai promover um incômodo ali local. Sim. E aí eu sempre falo do solado. Então, lembre, é melhor você investir num calçado melhor, que tem uma melhor biomecânica, uma melhor absorção de impacto, e ele vai durar um pouco mais, e você vai não ter a lesão ali presente. Porque não adianta nada você comprar mais barato, aí você tem a lesão, aí você gasta com fisioterapia, aí você gasta com medicação, aí gasta com a palmilha, perde qualidade de vida, e isso vai ficar muito mais caro do que comprar 3 sapatilhas por R$10 no braço, né? E você agora, só abrindo um parênteses aqui, essa é a finalidade do nosso podcast. Sim. É falar sobre saúde. E abrindo um leque, a gente faz isso em todos os âmbitos da nossa vida. A gente acaba tendo uma alimentação ruim e depois tem que tomar remédio para cuidar daquilo que gerou aquela alimentação ruim.
né? A gente não faz atividade física e depois tem que tomar medicação para consertar o que a falta da atividade física trouxe para o nosso organismo, né? É A isso gente mesmo. quer ter longevidade e não quer fazer musculação, não é E aí, verdade? nossa, com certeza. Você falou da longevidade, a sarcopenia, né? Então, é a perda de massa muscular, que isso acontece para todo mundo que passa dos 35 anos. Como nós estamos longe disso, eu e você e todo mundo que está ouvindo, então Graças não a vai. Deus. Mas é assim, eu não gosto de musculação. Tudo bem, você não precisa amar. Você pode fazer um funcional, você pode fazer um pilates, mas faça um exercício para que esse músculo continue ativo. Porque a sarcopenia, ela vem para todos. Ela é democrática, não tem sexo, a idade é conforme a partir dos 40 anos, mas ela vem para todo mundo. Então, se ela vem, como eu vou fazer de remediar, de que ela não avance muito rápido? Porque o corpo humano só se movimenta, o sistema locomotor é composto por 3 sistemas. O sistema ósseo, que dá sustentação, o sistema articular, que junta um osso no outro e que dá um movimento. Então, se eu pego o meu braço e faço o movimento de encurtar ele, que é o movimento de formar o muque, o bíceps, esse é um movimento que, nessa junção, existe a articulação local. E isso só acontece o movimento porque eu tenho um corpo muscular ali, eu tenho um sistema muscular que faz a contração e na hora que ele contrai, ele traz o segmento ósseo que ele está inserido. E assim acontece o movimento locomotor. Então, eu não vou conseguir me locomover ou realizar atividades no meu dia a dia. Alberto, qual é a atividade dia a dia? Ir no banheiro, fazer o número 1, o Sim, número 2. Então, assim, a dificuldade de utilizar o assento, se autolimpar sozinho. Então, tipo, isso são atividades do dia a dia, trazer o garfo até a boca na alimentação, conseguir pentear o cabelo. Isso são coisas que quem realiza isso é o grupo muscular. Por isso que é extremamente importante trabalhar a manutenção da musculatura e para poder estar realizando a sua independência e suas atividades do dia a dia. exatamente. E voltando para as palmilhas, Alberto, faz uma Sim. explanaçãozinha aí dos tipos de palmilhas que tem e como é que a gente escolhe uma palmilha? Perfeito. Então, voltando, né? Nós estamos ali que eu comentei da palmilha ortopédica, que é uma Correto? palmilha confeccionada. E aí, depois, nesse mesmo segmento de palmilhas que são manipuladas, eu tenho as palmilhas posturais. Então, o que significa isso? Ela utiliza elementos com flexibilidade, que aí é o que eu comentei com o short de leveza ali local. E aí eu vou estar trabalhando na postura. Então, quando eu falo ortopédica, é como você chegar a um local, alguém olhar seu pé e falar assim, olha, você vai colocar esse apoio de arco. Pronto. Ele olhou seu pé e prescreveu a palmilha. Quando a gente fala de palmilha postural, eu estou avaliando. Então, essa pessoa vai ser avaliada nível de ombro, nível de cristelíaca, que é aqui da pelve, alteração lombar, como que está o pé. Então, eu vou interligar o pé com o corpo. Porque o pé não chega sozinho no consultório, ele tem um corpo por trás dele. Embora tenha alguns pacientes que pensam, né? Sim, tem Que a gente que gente queria mandar só o dedo. tem gente que a gente começa a fazer anamnese, aí o paciente fala assim: Nossa, mas para que você está me perguntando tudo isso? Eu só vim aqui consertar meu pé. Ele fala, só vem cortar a unha. Eu falo, filho, mas para eu entender de cortar sua unha, eu preciso saber quem é você. Se você tem alguma manifestação sistêmica, se você é hipertenso, se você tem manifestação diabética, se você tem alguma alteração de tireoide, como que é seu processo de circulação, como que está o seu corpo, né? Porque qualquer alteração no pé vai refletir no corpo como um todo, né? Mas as pessoas não têm essa ideia, né? Eu também não tinha, Ainda. confesso. Mas Sim. o que a gente quer é levar essa informação para as pessoas, que para elas entenderem que precisam ser tratadas de forma integral o tempo Holística. todo. Essa Holísticas. visão holística é assim, isso é o que acontecia, que o pessoal comentou antes, que a parte da medicina tinha o médico da família e ele olhava todo mundo holístico, né, como um todo.
Aí depois você teve as subespecializações que vão acontecendo e ficou segmentado. E aí, às vezes, não consegue ter aquela associação do corpo como um todo. A podologia está trazendo isso no dia a dia. A fisioterapia trabalha isso no dia a dia. Você olha a pessoa como um todo, porque inflamação recorrente, né? Eu tenho uma paciente que eu atendi ontem, que ela está com a inflamação há algumas semanas. E aí você faz a retirada da unha lateral, da estetectomia, mas aí ela volta. Aí coloquei ela ali e falei, vamos olhar a sua postura. Já achei a pelve dela alterada, ela tem escoliose, então ela está fazendo pilates, mas está faltando um fortalecimento. Então, nós já vimos que a pisada dela está referente ali por causa da parte postural. E principalmente por essa alteração da escoliose. Eu falo aqui, coluna, pelve e membros inferiores é como se fosse um bloco só. Uma alteração em algum destes reflete todo esse segmento. Alberto, mas e o ombro? Tal? Tranquilo, o ombro também. Mas aí ele já tem muita influência da parte do crânio, da ATM, da articulação, da parte da ausência de dentes, da parte da visão. Isso reflete muito na parte cervical e na cintura escapular, que é a região dos ombros. Coluna, da região torácica, do local, lombar, até o pé, é um bloco como um todo. Eu falo que o podólogo tem que olhar pelo menos até a coluna. Né? É o mínimo que ele tem que ter, para poder saber a causa de muitas patologias. E voltando às palmilhas. Então, eu comentei da palmilha postural. Então, na avaliação, eu identifico as alterações presentes, e aí, com os elementos sendo colocados na parte plantar da pessoa, o próprio corpo vai respondendo. Isso que é o diferencial. Então, eu vou vendo quais segmentos que estavam alterados que estão se alinhando. E aí, ao final da avaliação, a pessoa comenta se algum elemento está incomodando, porque pode ser feita uma substituição. Mas o primordial é isso. Então, eu não só vi o pé, eu toquei e analisei como o corpo como um todo, trazendo essa parte postural. Por isso que elas dão melhores resultados. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. O paciente já sai com a palmilha pronta? Não, ainda não, tá? Porque a gente tem um processo, na verdade, assim, a gente chama de kit de avaliação. O que significa? A gente tem todos os elementos, eu falo que é brincar, não é brincar de Lego, né? É brincar de um quebra-cabeça. E eu falo que nesse momento que eu vou colocar os elementos, eu falo para o pessoal, estou entrando em reunião e daqui a pouco a gente volta a conversar, que eu entro comigo mesmo na reunião. Sim, sim. Mas é assim, porque como você já tem experiência, você fez análise, né? Então você fez essa análise do tipo da pisada, da biomecânica, da avaliação postural. Muitas vezes você traz também a baropodometria, que é um recurso maravilhoso que eu já vou estar comentando com vocês aqui na sequência para a parte de análise. Aí você vai ter todas as informações que nós coletamos e a partir daí eu falo, bom, se o calcânio dele está paralateral, que eu comentei lá atrás, eu tenho que colocar um elemento para trazer ele para neutro, para redistribuir a carga. E a partir daí eu vou colocando esses elementos que são inseridos na palmilha, que são aquelas elevações, né? Sim. Elementos são aquelas elevações quando a gente olha uma palmilha postural customizada. Que, na verdade, aí a partir daí eu coloco e vou verificando no corpo da pessoa, em posições específicas, em estruturas específicas, quais estão se alinhando. E a partir daí eu fecho. Então eu já tenho determinado quais elementos são. Aí depois vai para a produção. Então aí você tem que pegar uma base. Essa base pode ser de PU, pode ser emborrachada, pode ser de resina. Nós temos vários tipos de materiais e espessuras. Eu vou inserir esses elementos, e na verdade esses elementos são inseridos através de um desenho que a gente faz do pé. Então a pessoa pisa num aparelho chamado plantígrafo, ele capta a impressão da pisada da pessoa. Galera, você deve lembrar disso. Lembra quando a gente foi tirar o RG e teve que tirar toda a impressão digital com aquele carimba, borra na nossa mão? Isso. Na verdade, a pessoa faz isso aqui, né, no consultório podológico, só que com benefício, ela não suja a planta do pé. Então, tem uma maneira como a gente está realizando isso, é muito legal quando a pessoa que frequente um podólogo pergunta se ele tem, se ele já fez, você vai estar identificando.
Aí, com esse desenho que nós Você temos da sabe, impressão... só fazendo um parênteses, a Natália Targas, Sim, ela ensina a fazer um plantígrafo, é meio professor Pardal. é. Ela ensina Não é para. com bobina de fax, não é? Não, não é. Ela ensina a fazer com aquele tipo papel camurça, Sim, com tinta de carimbo e sim. folha de sulfite. Ela ensina a fazer. Ó, Funciona, dá para ver perfeito. a impressão do pé também sem sujar. Legal. É uma O, forma qual é o... uma forma rudimentar de você fazer uma análise mais barata, mas sem deixar Isso. de cumprir o papel, né? O que eu queria só levantar aqui é o seguinte. Legal, isso para a pessoa num primeiro momento, às vezes está começando a carreira, teve que investir em autoclave, a gente sabe que montar um consultório podológico não é simples e Não, barato, né? é verdade. Agora, o que eu quero só ressaltar aqui é o seguinte, essa metodologia me lembra os plantígrafos que nós tínhamos até na década de 2000, mais ou menos. Porque você pode captar a impressão plantar, só que você está captando, mas ela fica como se fosse um borrão. Ela é só aquilo assim, você molhou e pisou. É Isso verdade. é a característica. Isso. Quando a gente pega as técnicas hoje avançadas, a membrana, o diafragma ali presente nesse aparelho, ele é quadriculado. Então, quando a pessoa pisa, ele vai quadricular os pontos de pressão. E o legal é que quando ele tiver um ponto maior de pressão, ele fica mais preenchido. Então, o podólogo também vai conseguir mostrar ao seu cliente, que nem ele fala assim, eu tenho uma dor aqui, a gente chama de cabeça do quinto meta, que é atrás do dedinho, que é muito comum. E ele fala, eu tenho uma dor aqui, aí você fala, você está com excesso de pressão. Não, não tô, não tô. Quando você faz uma plantigrafia, fica muito mais escuro naquela região em relação à outra parte do pé. Então, você consegue mostrar e visualizar para o seu cliente. Então, o que eu recomendo sempre é, no primeiro momento, se a pessoa por alguma necessidade faça essa técnica do professor Pardal, sem problema nenhum, né? Porque sempre é importante é captar a impressão ali local. E depois faça o investimento para ter esse plantígrafo, porque nós comentamos que assim, o podólogo tinha que começar ou colocar como item base no seu consultório ter um plantígrafo. Porque cada vez que eu faço um plantígrafo no meu paciente, ele vai me dar muitas respostas de alterações biomecânicas para poder estar conseguindo o melhor resultado. E desses recursos que a gente tem à disposição aí, que é o baropodômetro, o podoscópio, o plantígrafo ainda é o mais em conta, né? Sim, muito, muito em conta. E é legal porque a pessoa tem que treinar. A gente fala assim, ó, tudo que a gente treina e faz diariamente, isso se torna um hábito, uma rotina. Então, assim, eu não consigo enxergar a pisada da pessoa. Compra o plantígrafo, pega a folha de sulfite, e vai realizando. Aqueles pés que você sabe que tem uma alteração, vai realizando a plantigrafia para você ir aprendendo e observando como que é o tipo de pisada daquela pessoa. Porque ela estar sentada na cadeira para você, ela está numa posição anatômica. Quando ela pisa Sim, no plantígrafo, ela faz a descarga de peso corporal. E é como ela anda no dia a dia. Então, sim. faz uma diferença quando eu tenho ali em sentado e de pé. E isso vai trazer um grande diferencial, não só para o profissional, como também para o paciente, porque ele vai verificar alterações que ele não tinha nem conhecimento. Com certeza, Eles teimam um pouquinho e é natural, né? Porque eles não estão sentindo, né? Só percebem quando eles veem. É muito comum quando a gente pega algum paciente de fase geriátrica, e você já deve ter verificado isso, quando a gente toca ali na região plantar, então a fase geriátrica é muito comum que o tecido gorduroso da parte plantar reduza, né? Sim, vai Alguns se momentos ele perdendo, é até, verdade. isso, se perde. E aí a parte óssea fica mais evidente na relação da derme. Então, quando a pessoa toca o solo, eu já não tenho mais esse amortecimento natural do corpo. E aí, conforme a pessoa pisa, ela sente a dor. E aí você olha, ela fala, tem um calo. Algumas vezes sempre forma por causa do atrito, mas muitas vezes já não tem mais o calo.
E aí você toca o osso e a pessoa não entende isso, que é a parte óssea dela que já está tocando diretamente no solo. Sim. E às vezes eles chegam e falam assim: Nossa, eu tenho um calo, eu nunca tive um calo aqui. E agora eu tenho, né? Isso mesmo. E é por quê? Porque o pé também não, por isso que a gente fala que tem que olhar o corpo como um todo. Fala-se muito de degeneração articular, né? Desgaste, a famosa artrose. Em quadril, em joelho, em ombro, em cervical. Só que não se fala que isso também se manifesta nos ossos do pé. Com certeza. E então, o pé, e nós temos um outro agravante. Então, você tem essa mudança de estrutura corporal do pé, onde os ligamentos também que mantêm toda a estrutura vão gradualmente afrouxando junto com os tendões, porque por mais que você evita a evolução da sarcopenia, você vai tendo pequenas perdas de massa muscular ali local. E aí, o músculo, se ele perdeu a massa, ele não vai contrair na mesma intensidade que ele contraía quando a gente tinha 20 anos, e você não vai conseguir manter aquela estrutura corporal. Então, o pé também sofre uma alteração de envelhecimento. Isso é a resposta que algumas pessoas falam assim, não sei se já te perguntaram, Valéria, mas talvez perguntaram para outras pessoas, e pessoas leigas que estão ouvindo, assim, eu usava o número 40, agora eu uso o número 41, e É agora eu uso o verdade. número 41. Meu pé parece que aumentou. E sim, o pé aumentou. Ele aumentou em largura e comprimento. Por quê? Aquela estrutura que mantinha ele no formato, ela está gradualmente relaxando com o passar do tempo. E aí o sapato tem que ir aumentando. É verdade. Muito Então fica aí legal. fica uma dica para quem está nos ouvindo para poder também observar sobre isso. E, por favor, troque o calçado. Se sentiu que precisa de um número maior, não tenha mais aquela história assim, não, mas o sapato vai ficar muito grande. Gente, conforto. Essa é a palavra-chave. Eu atendi uma senhora na casa dos 85 anos, que ela conta que quando ela era jovem, ela já calçava 38, e aí ela era muito feia usar um pé 38, ela usava um 36. E isso provocou uma retração nos dedos dela de uma tal maneira que ela transferiu toda a parte plantar para a polpa dos dedos e ela forma tanta cruzade que hoje, aos 80 e poucos anos, ela sente muita dor pela formação, porque o pé ficou deformado por esse uso do sapato inferior ao tamanho normal. Mas tem uma história na China, né? Que E colocavam os pés das chinesas, enfaixavam. enfaixava e colocava numa xícara para ele não crescer e ficava totalmente deformado. Uma vez eu li uma matéria numa revista. Eu fiquei muito E, impressionada com aquilo. E você sabe que quem tinha o pé menor era a pessoa mais desejada pelos homens na época. Isso era algo atrativo, ela era mais cobiçada para se casar, era a pessoa, isso era algo cultural. Que coisa, né? Que Sim. coisa. Mas mal sabe que isso você muda toda uma estrutura e, tipo, você pega isso a longo prazo, a pessoa sempre vai andar com uma dificuldade. É como você diminui uma base e você provoca uma instabilidade muito mais evidente no local. É claro, é claro. Se você pegar uma mesa e tirar uma perna, Sim. Não precisamos ir muito longe. Quando se coloca o salto alto, nós reduzimos a base da parte posterior do salto, né? Se você pega um salto fino, é pequena aquela área se você pega de um chinelo, de um tênis. Então você tem uma redução. Percebe que por isso que, além da posição que ele fica mais em flexão plantar, você tem uma pequena área, quanto menor a área, mais instável. Vou dar um outro exemplo. Nós temos no nosso corpo, na região da lombar L3, L4, o nosso centro de gravidade ali local. E assim, quem já foi gestante e está nos ouvindo vai entender. A gestante, conforme vai passando o tempo, você vai tendo a protusão da barriga pelo crescimento do feto. E aí, como que acontece? O seu centro de gravidade é anteriorizado, então as mulheres têm a tendência de ir à frente, isso é normal do corpo humano. Como o pé não vai conseguir estruturar o peso do corpo para evitar a queda, o que normalmente se faz? Abre a base. Você abre a posição, você faz as pernas ficarem numa posição
maior, né, numa distância maior entre um pé ou outro, porque você aumenta a sua base, quando você aumenta a sua base, você promove mais estabilidade por aquele período que você está sofrendo de transformação. Sim. Trocando em miúdos, a gente anda com as pernas abertas. Não. Vocês andam com as pernas com mais área com maior captação de área. Eu acho que é melhor a gente falar desse jeito. E isso é uma coisa que a gente observa no idoso também, tá? O idoso também, pela fraqueza muscular da sarcopenia, ele tem já uma protusão de ombro. Então, por isso que você vê que aquele senhor idoso, ele já tem ali a curvatura, mas ele é mais arqueado, né? E isso faz o centro de gravidade ficar mais anteriorizado. E aí, para evitar queda, que é o que não se quer na idade avançada, abre-se também a base, ou por isso que se utiliza andador ou bengala de apoio, para você ter mais área de contato. Você acha que toda pessoa idosa deve ter uma palmilha, ainda que fosse de conforto, terapêutica? Eu falo que todo idoso deve passar por um processo de análise para a gente conseguir colocar nele a palmilha adequada. Porque pequenos elementos, simples elementos, um apoio de arco, se eu apoiar o arco medial, se eu trabalhar o calcâneo e trabalhar o arco transverso, eu já melhorei a área. Porque o que acontece? O idoso, ele vai ter a retração dos dedos. E por que ele tem a retração dos dedos? Então, assim, vamos colocar que esse exemplo não tem a patologia diabetes, mas vamos colocar que ele tenha ali presente. Então, você tem uma diminuição de sensibilidade, que é normal. A condução nervosa, a bainha de mielina, os neurônios também vão sofrendo degeneração. Então, ele já tem uma diminuição de sensibilidade. Conforme ele tem a diminuição de sensibilidade e de circulação, ele diminui o seu movimento proprioceptivo, a sua percepção da planta dos pés, a parte sensorial ali local. Com isso, ele contrai os dedos. Por quê? Porque ele precisa ter estabilidade, apoio, porque ele está caindo. Né? Isso. E aí ele vai provocar aqueles dedos em garra. E isso vai dar muita lesão local. Então, quando eu trabalho uma palmilha, essa palmilha vai relaxar essa musculatura e ela vai aumentar a área de contato. A partir do momento que eu aumento a área de contato, eu promovo estabilidade ao idoso. E por isso que eu sempre falo assim, mesmo uma palmilha de conforto, eu falo assim, a pessoa já está numa idade avançada que ela necessita de muitos cuidados. Então, eu sempre recomendo utilizar uma palmilha confeccionada sob medida, através de uma análise, porque eu vou conseguir dar um melhor efeito terapêutico para evitar quedas na pessoa idosa. E isso ajuda também para quem tem artrose, artrite, né? Sim, muito, muito. Que os dedos ficam muito rígidos e também vão tomando uma outra forma, né, Alberto? Isso mesmo. A gente tem que até, legal falando disso, e tem que entender o que é artrose e o que é artrite, né? Sim. Então, artrose é o desgaste da articulação por uso. E a artrite é um processo inflamatório por uma doença autoimune. Aí, assim, a artrose, ela é muito comum em pessoas idosas. A artrite pode se manifestar em pessoas jovens. A artrite juvenil, bom? A artrose manifesta em articulações de grande contato. Então, coxo femoral, o joelho, o ombro. A artrite atinge qualquer articulação do corpo e faz uma deformidade do local. Então, nós temos essa diferença de uma e da outra. E pode ser as duas juntas também, né? Pode ser as duas juntas. E aproveitando que você está falando disso da posição dos dedos, eu falo que nós também temos um recurso na podologia chamado as massas de silicone, ortoplastia. Porque Sim. eu consigo estar trabalhando, porque assim, ó, então, vamos lá, gente, olhando o pé. Então, eu tenho ali, vou pegar um esqueletinho que é mais fácil até para a Valéria visualizar o que eu estou falando aqui. Mas você vai olhar seu pé. Então, assim, ó, você que está em casa, pega seu pé que você não era da podologia. Você vai ver que os seus dedos, você pode fazer um movimento de trazer ele para a região plantar, e ele faz aquela curvatura, o formatinho de gancho. Se você não tem nenhuma alteração aí presente, o seu dedo está retinho, parabéns. Agora, observe que alguns dos dedos já podem estar com alterações.
que significa? Ele pode estar tortinho, né? Ele pode estar com alteração nas falanges, que são os 3 ossos que compõem o dedo. Quando eu tenho essas alterações, e a palmilha, vamos lá, olhando o seu pé. Na parte posterior do pé, como eu falei, que é a parte dos metatarsos, eu tenho o arco transverso. Então, se você pegar o seu dedo e pressionar embaixo do segundo e terceiro dedo, você vai ver que ocorre uma elevação do dorso do pé. Quando essa elevação acontece, significa que eu estou trabalhando o arco transverso. E aí você vai ver se esses dedinhos da frente, eles esticam. Se eles esticam, significa que o elemento da palmilha que eu colocar, vou estar trabalhando essa parte do antepé. Mas em alguns casos, a deformidade já está presente. O encurtamento na parte plantar já está presente. E aí eu não consigo só com a palmilha. Aí eu necessito utilizar a ortoplastia, que são as massas de silicone, porque elas vão estar corrigindo ali, elas vão estar realizando a prevenção de lesões locais, e em alguns casos ela pode provocar também a correção. Aí tem que ser feita uma análise. Então, um exemplo, o hálux valgo, que é o famoso joanete, que é quando o primeiro dedo vem para cima do segundo e fica aquela saliência no médio pé. Se você tiver o movimento dessa articulação, você pega esse dedo e tenta trazer ele para ficar reto novamente. Se você conseguir fazer isso, significa que a articulação ainda tem mobilidade. Se ela tem mobilidade, eu posso entrar com uma massa corretiva, que o shore dela é mais alto, para ela ter mais rigidez, porque eu preciso de algo de rigidez ali local. Se eu não tiver um movimento articular, eu não consigo utilizar essa massa mais rígida. Eu tenho que utilizar uma massa mais flexível para evitar a evolução e estabilizar a alteração ali presente. E aí a pergunta é, Alberto, posso usar junto palmilha e ortoplastia? Sim, em alguns casos nós utilizamos as duas técnicas. E é bom falar que é bem confortável a ortoplastia, né? Muito, muito confortável. Muito. E é muito usado em quem tem diabetes? Sim, muito recomendada para pessoas com pés sensíveis, né? Então, pessoas que têm a diabetes presente, pessoas que têm perda de sensibilidade, porque isso é o grande segredo e por isso que você necessita fazer não só um, mas vários cursos de ortoplastia, porque cada professor vai te dando uma visão diferenciada, entender sobre o shore, qual material está utilizando para qual tipo de pé e para qual tipo de patologia local. Muito legal. Então, a pessoa pode usar os dois elementos, tanto a ortoplastia quanto a palmilha, e ter um conforto. E se falando de idoso, ele vai ter mais autonomia, né, Alberto? Sim, com certeza. Que é o pior, né? Eu acho que deve ser o pior, você não ter autonomia para fazer as coisas do teu dia a dia. Imagina, você durante 80 anos viveu, andou, correu, andou, tal, aí de repente você não pode mais por uma patologia que te faz a incapacidade de locomoção e você ainda tem saúde para mais 15, 20 anos, chegar até os 100 anos. Você vai definhar, você vai desistir. Só complementando uma coisa que me vem à mente agora, Valéria, também, o importante não só é entrar com a palmilha mais com a ortoplastia, mas também o sapato. O sapato tem que acomodar, porque eu falo assim, ó, Alberto, a palmilha cabe em todos os tipos de calçados? Eu falo, sim, desde que no calçado também caiba o pé, porque tem sapato que não cabe nem o pé da pessoa direita. Aí como é que eu vou colocar um recurso externo junto? Vai ficar apertado. Isso, então assim, vai exemplo, machucar. a pessoa tem deformidade, né, nos dedos, então ela vai usar uma massa. Isso cria, por mais que a gente faça sobre medida, ele cria um pouco de volume, e a pessoa já tem uma deformidade ali. Então, o sapato ele tem que ter uma biqueira confortável ali na região do antepé, alguns vêm com material de lycra, isso facilita bastante quando a pessoa tem uma deformidade. Lembrando que você troca a palmilha interna. Então, o sapato é aquilo que eu já falei no começo da nossa conversa. É importante investir num sapato melhor para te promover mais conforto e você ter mais qualidade no corpo como um todo, do que investir num sapato barato e isso te dá uma sequência de lesões, de erros, que venha te dar um custo muito maior do que se você tivesse comprado um sapato de R$300.
É verdade. E respeitar o desenho do pé, né? Porque Ah, com nem todo certeza. sapato é para todo o pé, mesmo que Isso. seja a numeração, né? Por Isso isso é. que eu recomendo assim, não comprar pela internet. Ah, Alberto, mas é só pegar a medida. Fala, gente, sapato é no pé. É lá que a gente verifica. Sim. E essas marcas muito conhecidas aí, que vende sapatos ortopédicos, é só conforto, né, Alberto? Ah, as marcas, sim, nós temos, está tendo uma grande evolução, tá? É muito legal isso. Nós tivemos aí na década de 90 uma linha de Franca que conseguiu ali fazer uma grande revolução. E aí o sapato é interessante o seguinte: você tem que observar no sapato quando a gente está para um idoso, quando a gente está para uma parte mais avançada. O acabamento interno dele, que o importante é ele ser de couro no acabamento interno para poder não ter um desgaste local. A parte anterior do sapato tem que ser sempre larga, não afinar na ponta, tá bom? Então aí você tem que medir pela largura do seu pé, principalmente atrás ali do primeiro e do quinto dedo. O sapato tem que ter uma pequena altura, que a gente chama de drop aqui local. O drop é recomendado hoje na casa de 1,5 a 4 no máximo, que é a diferença entre o solado da parte do antepé com o solado da parte posterior. Para pessoas de idade, eu não recomendo sapato com cordão, eu recomendo com velcro, porque daí ele trava melhor e dá mais estabilidade. Então, essas particularidades, assim, o sapato terapêutico analisa qual que é. Nós temos algumas linhas que têm uma grande referência. Nós temos linhas de sapatos ortopédicos que estão trazendo muito mais benefício do que a linha terapêutica. Então é importante você analisar esses itens. Se quiser, a gente pode depois postar outros itens também, que vai melhorar. E o material, qual é o material presente nesse calçado, para ver se ele te promove o conforto ou se ele te aperta mais o pé. E qual é o tempo de vida média de uma palmilha? A palmilha, a gente fala assim, ó, a gente sempre fala que ela tem efeito terapêutico durante um ano. O material dura mais que um ano. Só que a palmilha, Usando todo dia, Alberto? todo dia, todo dia. Tá. Porque lembra, ela tem um short de memória. Então, isso dificilmente ela deprecia esse material. Um ano, ela já tem algumas conformidades. Então, nós realizamos uma avaliação hoje, confeccionamos uma palmilha hoje, a pessoa utiliza, podemos realizar avaliações a cada 3 meses, e a troca da matéria-prima acontece depois de um ano, que é o recomendado, porque daí faz uma nova avaliação. Por quê? Porque também a pessoa já fez uma alteração postural. Então a pessoa já teve correções. Lembra aquele músculo que estava contraído? Ele já relaxou. Então pode ser que um elemento que eu estou utilizando que era para relaxar aquele músculo, eu não preciso usar mais. Por isso que a gente precisa reavaliar essa pessoa depois de um ano. E voltando para o idoso ou para quem tem deformidades no pé, o chinelo também pode ser adaptado uma palmilha no chinelo? Com certeza, isso foi a grande evolução que nós tivemos. O inserir os elementos no chinelo. Porque pandemia, o pessoal trabalhando em casa, o pessoal ali em home office. E você pega, exemplo, se você pega a região do Nordeste, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você não vai conseguir colocar uma palmilha dentro de um sapato, se a pessoa está frequentando a praia. Então, você tem a possibilidade de estar utilizando no chinelo aqui local os elementos. E aí você tem o efeito. E é bom porque é a partir da avaliação realizada que você coloca os elementos e consegue o resultado terapêutico. Então, sim, é recomendado. Só no idoso a gente observa o seguinte: o idoso sempre precisa de um sapato fechado para poder acomodar o pé e dar estabilidade. O chinelo, mesmo com os elementos, o pé fica solto. Então, o efeito terapêutico é um pouco menor e nós temos que evitar quedas. Então, por isso que eu sempre falo, é melhor uma sandália do que um chinelo para o idoso. Para o idoso, entendi. Isso. Nossa, Alberto, adorei nosso papo. Eu também gostei. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que talvez a gente não tenha falado e que você julga importante, que você vê no seu dia a dia e que eu posso não ter te perguntar? Olha, o que eu julgo importante é o seguinte: palmilha dá um excelente resultado? Sim.
Só que a palmilha sozinha não consegue ser 100% eficiente. Então, as pessoas têm que ter orientação que elas necessitam ou de um tratamento de um fisioterapeuta, ou ela precisa de um acompanhamento com um educador físico, para poder trabalhar o corpo como um todo, um pilates, algo assim. Então, sempre orientar a pessoa que nós temos recursos da podologia, mas a pessoa, igual você falou, cuidar da alimentação, ela precisa também cuidar do corpo dela como um todo para poder finalizar e conseguir o melhor efeito terapêutico. Essa é uma observação que eu coloco aqui. A palmilha resolve todos os problemas? Eu falo que ela não é a varinha do Harry Potter que transforma tudo. Mas de uma boa avaliação eu consigo orientar a pessoa para que ela consiga o melhor resultado. Eu acho que nada resolve tudo. Nada. É um conjunto de coisas que melhoram a nossa vida no dia a dia, né? Então, eu costumo falar que se a gente está com um problema, seja ele no âmbito que for no nosso corpo, a gente vai lá no médico e ninguém é contra ir no médico, nem tomar medicação que o médico indicar, mas a gente tem que ter em mente que o remédio é para remediar, né, Alberto? Então, mediante a esse probleminha que a gente teve, o que, que a gente pode fazer? A gente pode, bom, eu estou com esse problema e eu vou tomar medicação, mas o que, que eu posso fazer para melhorar isso? Ir lá buscar um tratamento coadjuvante que vai cuidar da tua saúde, para você se liberar daquela medicação o quanto antes você puder, e se puder, mas sempre buscando a saúde, né? Não Isso mesmo. ficar juntando um remédio no outro para ficar cada vez tomando mais medicação. Ao contrário, não. Eu estou aqui com um probleminha de artrose, de artrite ou de diabetes. Não, eu vou tomar o remédio, vou fazer tudo direitinho, mas o que, que eu vou fazer para retroagir um pouquinho, para melhorar a minha capacidade de fazer meu corpo trabalhar melhor a meu favor. É isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. E essa é a grande proposta do nosso podcast. É fazer, dar várias possibilidades para que as pessoas se cuidem cada vez melhor e em tudo que elas precisarem e buscarem conhecimento naquilo, não só ir ficar tomando o remédio e se conformar. É isso mesmo. Né? O Faça nosso corpo suas é o que você falou no começo, o nosso corpo é muito inteligente e ele vai tentar a nossa sobrevivência de todas as formas. E se a gente ajudar ele, vai ser muito melhor. Com certeza, isso mesmo. Tá trabalhando e olhando sempre a pessoa como um todo. Com certeza, é isso aí. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final, seja o que for, seja uma frase que você gosta, um conselho para quem está nos ouvindo, uma mensagem. Aí fica a teu critério, por tua conta e risco. Ótimo. Então, eu vou falar a seguinte mensagem final para poder estar encerrando, né? Que eu gostaria de deixar para vocês. Um treinador me falou o seguinte: não compare o seu bastidor com o palco do outro. Isso é uma coisa interessante. A gente tem que, assim, ter as pessoas como um modelo a ser seguido, um exemplo, mas eu não posso ficar me comparando com o outro, porque o outro tem uma história, tem uma técnica, tem todo um processo para ele chegar onde ele chegou. Eu tenho que comparar o meu palco com o meu bastidor. O que eu fui e o que eu me tornei. E isso é uma coisa que me impactou muito na parte quando eu fiz esse treinamento, e é o que eu deixo para vocês aqui. Porque a pessoa às vezes sai e fala assim, nossa, eu admiro aquela pessoa. Admirar, modelar, seguir o que ela é, ótimo. Agora, você comparar, não, porque ele sabe muito de biomecânica e eu não sei nada. Mas ele aprendeu, ele estudou, você também tem. O quanto eu sabia de biomecânica e o quanto eu sei hoje. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Compare o seu palco com o seu bastidor e não o seu bastidor com o palco ali. E aí você sempre está vendo a sua evolução.
Excelente, excelente. Eu penso isso também, mas nem sempre eu pensei assim. Eu acho que todo mundo é o óbvio que precisa ser dito, né? Porque a Isso, gente tem é uma tendência nossa humana de se comparar com o outro, mas é impossível. É impossível. Cada um de nós temos as nossas peculiaridades, o nosso caminho, o nosso trajeto. Então, se a gente se comparar com o outro, a gente sempre vai se frustrar, com certeza. E né? é isso que E a gente não pode. o que a gente falou, a gente pode modelar, a gente pode admirar, a gente pode querer chegar lá onde o outro chegou. E o outro já carpinou o mato e já fez o caminho para a gente, vamos seguir, né? Com certeza, com certeza. Alberto, eu adorei conversar com você. Deixa as tuas redes sociais, onde as pessoas podem te procurar, onde você atua. Sim, eu sou da cidade de Campinas, né? Então, quem precisar, estou à disposição aqui com a clínica. Minha rede social, Alberto Malaquias, no Instagram, tá bom? No Facebook também, mas eu sempre estou compartilhando a publicação do Instagram no Facebook. Hoje eu sou mais ativo no Facebook. E o YouTube ainda não abri porque eu estou definindo qual nome que vai entrar no YouTube. Talvez tenhamos uma surpresa aí ainda esse ano, Ai, que mas logo, logo terá um legal, canal no YouTube também. que legal. Alberto, eu adorei conversar com você. Mais uma vez, eu agradeço você ter aceito o meu convite tão Eu que agradeço. prontamente, tá? Eu estou muito feliz do nosso papo. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para as pessoas, porque, como a gente falou anteriormente, a biomecânica é um assunto muito rico. A biomecânica é a ciência que estuda um corpo vivo, e no caso a gente está falando de nós seres humanos, né? Isso. E envolve tudo o tempo todo, né? Sim, com certeza. Porque as pessoas se movem. Como as pessoas se movem, as pessoas realizam, a biomecânica está presente. É isso aí. Muito Tá bom. obrigado, Eu que Alberto. agradeço. E lá na frente a gente vai conversar de novo, porque a gente vai ter muitos assuntos. Com certeza. O que você precisar, pode contar conosco, que podemos aprofundar ainda mais outros assuntos e esclarecer mais dúvidas e trazer a clareza para as pessoas do dia a dia. Muito obrigado de ter contribuído comigo, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, Alberto. Tchau, tchau.